No vídeo de hoje eu vim trazer os desdobramentos sobre as denúncias de assédio no The Voice of Holland. Eu fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo atrás, acho que é quase um ano, sobre as denúncias de assédio que aconteceram dentro do programa The Voice of Holland, que inclusive tirou o programa do ar. Essas denúncias vieram à tona no final de 2021, começo de 2022, repercutiram pra caramba aqui na Holanda e até fora da Holanda. Então tem esse vídeo aqui no canal explicando detalhadamente qual que foi a situação, quais que foram as denúncias, o que aconteceu exatamente, quem eram as pessoas envolvidas. Então tem um vídeo assim bem detalhadinho que eu vou deixar aqui para vocês assistirem se você ainda não assistiu, porque lá eu explico exatamente o que aconteceu, quem estava envolvido. É muito importante para vocês poderem entender completamente esse vídeo. Mas de qualquer forma, eu vou fazer aqui, vou recapitular um pouco aqui, mesmo para quem já assistiu o primeiro vídeo, porque já faz um tempo e até eu tive que dar uma recapitulada para poder gravar esse segundo vídeo. Então só para a gente relembrar resumidamente o que aconteceu. Então, entre o final de 2021 e começo de 2022, estava no ar a 5ª temporada do The Voice of Holland e no meio da temporada, de repente, o programa saiu do ar, ninguém entendeu por quê, e aí veio à tona, né, uma série de denúncias de assédio sexual dentro do programa por parte de jurados e de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que eu vou recapitular exatamente quem era, mas surgiram várias denúncias de várias pessoas, de várias mulheres, que teriam sido assediadas pelas pessoas do programa. E aí foi um grande escândalo na Holanda, não se falava em outra coisa e até repercutiu fora da Holanda bastante na época. E basicamente foram 3 pessoas que foram acusadas de assédio que estavam envolvidas nessa denúncia. Um deles era um ex-jurado, que é o Marco Borsato, que é um cantor super famoso aqui na Holanda, que saiu do programa em 2015, porém surgiram 6 denúncias, 6 mulheres denunciando ele por assédio. 3 dessas mulheres na época do assédio eram menores de idade, e vale lembrar que o Marco Borsato já tinha um processo na justiça, também por assédio sexual, também por uma mulher menor de idade, mas esse processo que já estava na justiça na época das denúncias era fora do The Voice, então era outra situação que não estava relacionada ao The Voice, mas ainda assim uma situação de assédio. Outra pessoa que tinha sido acusada é o rapper Ali B, que é bem famoso, até no vídeo que eu fiz eu comparei ele um pouco com a Ivete Sangalo, assim, o nível de, né, o tipo de pessoa e o quão famoso ele é. E ele foi acusado por uma mulher só, porém foi a acusação acho que mais pesada, porque ele foi acusado diretamente de estupro. E por fim, não menos importante, a terceira pessoa que havia sido acusada é o Jeroen Rietberg, que era o líder da banda do The Voice. Ele foi acusado de assédio por 19 mulheres. Ele era marido da então irmã do dono do programa, quer dizer, o dono do programa, que é o John DeMol. Também expliquei bastante sobre o John DeMol no primeiro vídeo. Ele tem a irmã dele, que é a Linda DeMol, e esse cara era casado com a Linda DeMol. Então foi um babado muito forte, porque a família DeMol é muito influente na Holanda, né? São riquíssimos, são muito conhecidos. A Linda apresenta programas, tem uma revista, é uma pessoa super popular e super famosa, e ficou super exposta porque o marido foi acusado de assédio por 19 mulheres dentro do programa. E a relação de poder, porque por mais que ele era o líder da banda e parece uma coisa trivial, ele era marido da irmã do dono do programa. Então, né, essa que é a situação que ficou bem bagunçada e zoada nessa história dessas denúncias. E de lá para cá, o que aconteceu? Foi aberta uma investigação, na verdade 2, vamos dizer, investigações. Uma investigação por si só no Ministério Público e outra foi uma empresa de advocacia independente contratada para fazer uma investigação independente dentro do programa para poder entender o que aconteceu, porque tinha várias perguntas em aberto nessa questão das denúncias de assédio. Então, uma das perguntas que ficou muito em aberto era se o John DeMol sabia ou não, porque já tinham surgido, importante lembrar, já tinham surgido denúncias internas de assédio, anos antes desse babado todo vir a público. Já tinham sido feitas denúncias internas de assédio, inclusive principalmente em relação ao tal do Jeroen Rietberg, mas essas denúncias, né, não vieram a público. E na época se falou um pouco disso, que tinha tido essa denúncia. O próprio Jeroen falou que chegou a ele alguma coisa, que ele foi advertido, mas ficou no ar até onde e se o John DeMol sabia ou não do que acontecia nos bastidores do programa.
Esse escritório de advocacia, que chama Van Dorn, publicou o resultado desse relatório, que foi uma investigação de 14 meses, onde eles confirmam que essas denúncias que já tinham acontecido no passado, se não me engano, meados de 2019, simplesmente não foram para frente dentro, né, da empresa que produz, né, a produtora do The Voice of Holland. Simplesmente essas denúncias foram ignoradas, não aconteceu nada, não foi para frente, eles não fizeram nada com isso. Eles continuaram a seguir a vida como se nada tivesse acontecido e como se não fosse importante. Simples assim. É isso que esse relatório confirmou. Ou seja, que houve uma grande má conduta da empresa em relação às primeiras denúncias que já tinham sido feitas, que era algo que deveria ter sido resolvido lá atrás e não carregar, né, na verdade, o que aconteceu, foram carregando isso. Então, também, de certa forma, confirma que tinha um clima muito inseguro lá dentro, né, para se trabalhar em relação a essas questões de assédio. Esse escritório também não conseguiu determinar, comprovar exatamente se o John DeMol sabia ou não das denúncias, se as denúncias chegaram nele ou não, porque a má conduta também foi tão grande, né? O negócio se perdeu no caminho, pode ter chegado, pode não ter chegado. Oficialmente, nada chegou nele. Significa que ele não sabia de nada? Também não, porque a gente, né, que trabalha em empresa, a gente sabe muito bem como essas coisas. As coisas são confidenciais, mas na verdade, na Rádio Peão, tudo circula, então acho muito difícil, eu particularmente acho muito difícil que nada nunca chegou ao John DeMol, até porque em certo momento foi dito lá atrás, quando tudo veio a público, que o Yerum, lá atrás, porque essas primeiras denúncias no passado eram em relação ao Yerum, ele mesmo admitiu na época, tinha dado uma nota admitindo que ele tinha tomado conhecimento e que ele tinha entendido que era algo que para ele era normal e era tudo bem. E depois ele foi entender, ele foi fazer terapia e sei lá o que, e entendeu que não era tudo bem. Quer dizer, ele deixou a entender que que alguma coisa aconteceu ali, que pode não ter sido, pode as denúncias não ter ido para frente, eu não sei o que, mas que ele pelo menos um puxão de orelha tomou. E ele ia tomar puxão de orelha de quem? Do diretor do programa ou do cunhadinho dele? O que vocês acham? Lógico que o John DeMol sabia. Mas enfim, né? Tudo tem que ser provado. O Ministério Público também deu assim um breve parecer sobre o andamento das investigações, porque a investigação continua em aberto, ainda está em andamento, ou seja, ainda não tem uma decisão da justiça em relação a exatamente tudo que aconteceu, mas já tem assim uma primeira leva de entendimentos, vamos dizer assim, do que aconteceu. E no entendimento do Ministério Público, não se pode acusar o Marco Borsato de assédio dentro do The Voice. Então, o Marco Borsato foi meio que inocentado, porque não tem provas contra ele, que ele cometeu os assédios do qual ele foi acusado dentro do The Voice. Então, na investigação do Ministério Público, o que foi para frente foi a denúncia contra o Ali Bey e as denúncias contra o Yerum. Essas estão sendo investigadas e estão no curso da justiça, ainda não tem uma resolução, mas eles já reconhecem que realmente esses dois casos já são casos mais certeiros e que precisam ser investigados e que precisam ir para frente. Então, com o Marco Borsato, continua apenas o processo que já existia antes de todas essas denúncias aí do The Voice, que é um caso que é fora do The Voice, que não tem nada a ver com o The Voice. Esse processo já estava na justiça antes, continua na justiça, mas dentro do The Voice não encontraram nada contra o Marco Borsato, que eu acho uma lástima, mas no final eu falo isso. A secretária de Cultura holandesa, Runay Uslu, também falou um pouco sobre o que ela já conseguiu concluir, né, entender sobre essa questão toda do The Voice. Eu vou ler aqui o que ela publicou. Havia uma cultura em que o comportamento transgressivo podia ocorrer. As vítimas não se sentiam seguras e não estavam seguras. Esse estudo reforça a importância de uma mudança cultural em todo o setor. Então, o que ela basicamente disse é que, né, baseado em tudo que ela está vendo no The Voice, ela está comprometida a trazer uma mudança no setor cultural como um todo, porque provavelmente, né, a gente sabe, assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos, que teve o movimento Me Too, não é uma coisa que acontece só no The Voice, o que aconteceu só no The Voice. Infelizmente, o famoso teste do sofá é uma coisa que acontece no mundo inteiro, no setor cultural principalmente. Então, ela se comprometeu mais uma vez, né, de tentar trazer essa mudança dentro do setor cultural, de criar um ambiente dentro do setor cultural
onde as pessoas se sentem mais seguras, onde as pessoas são levadas a sério, onde não se tenha denúncias de assédio, esse tipo de problema como o que aconteceu no The Voice. Naturalmente, os advogados das vítimas ficaram bastante decepcionados com esses relatórios. Por um lado, os relatórios comprovam que realmente tinha um ambiente ruim, tinha um ambiente que favorecia sim o assédio, tinha um ambiente que era conivente com o assédio, e isso é uma coisa que fortalece as vítimas, mas ao mesmo tempo estão bastante decepcionados, porque, por exemplo, a história do Marco Borsato ser arquivado por falta de prova, vamos pensar aqui, né, galera, é uma coisa muito complexa. Eu entendo que é bastante complexo, na verdade. Porque, por exemplo, um tempo atrás, eu vi uma entrevista da Fantine. A Fantine participou do The Voice of Holland, para quem não sabe. E ela foi num podcast e perguntaram disso em algum momento, e ela falou que sim, que era um ambiente bem agressivo nesse sentido, e que ela mesma já tinha sofrido assédio. Ela não... que eu me lembro, ela não falou de quem exatamente, mas ela contou que uma pessoa simplesmente veio, né, uma pessoa lá do programa, não lembro agora se ela chegou a dizer se era um técnico, se era um produtor, quem que era, mas ela falou que teve uma situação que a pessoa simplesmente veio, meteu a mão na bunda dela como se fosse propriedade e tudo bem. Aí você diz, a pessoa passa e mete a mão na sua bunda, você tem como provar que isso aconteceu? Porque você tá preparado para filmar que a pessoa passou e meteu a mão na sua bunda? Ou falou alguma coisa pra você? Então é tão relativo a história do Marco Borsato. Pra mim é tão zoado, porque como você vai provar? Tem algumas coisas em relação a assédio, e acho que isso que é o grande problema com denúncia de assédio em geral, em qualquer lugar do mundo, é comprovar que realmente o assédio aconteceu. Porque assédio é uma coisa muito sutil às vezes, mas também é uma coisa que acontece assim do nada, como vir uma pessoa passar a mão na sua bunda. É um assédio. Conseguiria eu filmar isso acontecendo? Claro que não. Isso significa que não aconteceu? Não, isso aconteceu de fato. Para a Fantine aconteceu de fato, assim como pode ter acontecido para as vítimas do Marco Borsato de fato ter sido assediada por ele. Mas elas têm como provar? Não necessariamente. Então, assim, eu entendo que a justiça precisa de provas, eu compreendo, mas ao mesmo tempo é uma situaçãozinha, né? Porque tem certas coisas que nunca vai ser provado mesmo. E o fato de não ser provado não necessariamente quer dizer que não aconteceu, principalmente quando você tem dois relatórios de dois órgãos diferentes, né? Um o Ministério Público, outro essa empresa independente de advocacia, dizendo que realmente tinha um ambiente que favorecia o assédio, dizendo que tiveram denúncias que não foram levadas a sério, comprovando que realmente as coisas erradas aconteciam ali, sim, com conivência de muita gente que não deveria ser conivente. Então, entendo a decepção dos escritórios de advocacia e me solidarizo ainda mais com as vítimas, porque realmente é uma coisa difícil de você comprovar e de você denunciar e de você levar para frente, e a credibilidade, né? Porque precisa surgir 19 mulheres denunciando o cara para começar a levar a sério. Eu não quero entrar no negócio do feminismo, masculinismo, mas pensa que para provar que um cara estava errado, precisou 19 mulheres aparecerem denunciando ele, porque o que apareceu antes, que era menos, não adiantou nada. Então, né, precisou aparecer tudo isso de mulher, precisou sair, meter a boca no trombone e achar um veículo de imprensa que apoiasse, que não tivesse medo, porque o John DeMol é super influente, as pessoas têm medo de enfrentar ele. Então, olha o rolê que precisou dar para comprovar uma coisa que acontecia sistematicamente há vários anos dentro do programa. Então, assim, esse é um assunto extremamente polêmico, difícil, ainda tá tudo em andamento, né? Isso é um primeiro parecer de tudo, mas ainda nada tá resolvido, ainda tem o processo rolando na justiça, ninguém foi punido exatamente, então aí, porque o processo ainda tá em andamento, mas essas são as atualizações que a gente teve aí nas últimas semanas e que eu queria trazer, porque foi um assunto que teve bastante relevância, inclusive aqui no canal foi um dos vídeos mais assistidos, muita gente veio conversar comigo sobre esse assunto, e acho que também é um assunto importante para a posteridade, para este momento que a gente está vivendo, porque essas denúncias de assédio, na verdade, essas questões de assédio não acontecem só em programa famoso de televisão, acontece em maior e menor nível, inclusive na empresa que você que está me assistindo trabalha ou já trabalhou. Então é isso que eu tinha para trazer hoje. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e muito obrigada por me assistir.